E vem ela aí, hein? Calma. Ah, tá aqui. Ah! Grande Ei, Ned! e aí, meu amigo? E aí, Lê? Beleza Você tá bem? pura? Muito, beleza? Puríssima. Ó, pessoal do Aracaju, Ó, a galera Sergipe, tem entrando. o Nedes aí de São Paulo. Vão Ó, colocando aí de onde vocês nos assistem, professor Valdir. A galera tá aí, ó. Ó, o Edson, meu aluno do curso de prática tributária, tá aqui. Show. Vamos ver quem mais tá aqui. Mossoró, Ó, Rio Grande do Norte. A Raquel é minha aluna lá da ESA. A Raquel só não assiste dia que ela tem aula. Se ela Olha, não tiver aula, ela tá aqui presente, né, Raquel? hoje temos aula, tá bom da Serra. Hoje temos aula também no Instagram, né? Letícia Vogt vai dar aula aqui. Ó, Adriana Araújo, olha aí, Fala, na galera. Que maravilha. Que maravilha. Mossoró, que bacana, gente. Ó, Show. galera entrando, quem mais tá aqui? O pessoal vai chegando aí, vai colocando de onde vocês estão nos assistindo. E se tiverem alguma pergunta, inclusive, sobre como ser um advogado de sucesso, podem colocar aí. E a gente, na medida do possível, daqui para o fim, a gente responde isso. Já vou começar logo aqui, ó, botando essa aqui, ó, para cima, que hoje é dia de marcar, né, essa contra o racismo. Isso tem que ter fim, né? Tomara que tenha. Sabe quando Então, é que a gente vai parar de falar de racismo? Quando ele não existir mais. A gente só deixa de falar sobre alguma coisa quando ela deixa de existir. Então, infelizmente, a gente ainda precisa perder, entre aspas, tempo com isso, é porque, infelizmente, essa doença ainda existe entre nós. E pior que é o seguinte, não é um racismo explícito, né? Eu percebo assim, a gente, eu não sou racista, as pessoas adoram dizer isso, né? Eu não sou racista. Mas tem uma coisa intrínseca na gente de muitos e muitos séculos que faz com que a gente seja racista de outras formas, de forma intrínseca, sem que a gente perceba às vezes, né? Então, quando a gente disser essa frase, eu não sou racista, pense bem para que, não, que a gente não seja de verdade, lá por dentro, né? Não só para botar da boca para fora, né? sim, Que porque seja no final realmente das uma. contas, se a gente for parar para pensar isso de uma maneira mais profunda, realmente, eu só quis marcar aqui porque eu acho que é importante. Hoje é um dia que tem um movimento gigante na internet e a gente está no isolamento social e se a gente for pensar no racismo, ele é mais uma das variáveis e dos braços da ilusão da separatividade, de que nós não somos todos um só, né? Que somos separados e somos diferentões, né? Isso tá no homem versus mulher, mulher versus mulher, homofobia, racismo, está no advogado que é jovem advogado, no advogado que é velho advogado, no cliente que tem preconceito com o jovem advogado, enfim, cara, N situações, no advogado que tem preconceito com o cliente que não tem grana, ou que de repente trabalha, enfim, N, né? Não estamos aqui para falar disso especificamente, mas não queremos também nos ausentar, né? Acho que faz parte do dia de hoje a gente falar um pouquinho disso, sim, e deixar esse marco aqui, né? Exatamente. A gente vive num mundo bipartido. A gente está sempre, ou eu sou bem ou eu sou mal, ou sou preto ou sou branco, ou sou, né? Somos todos verdes, daí dizem verde claro ou verde escuro. Então, assim, como assim todos verdes, né? Mas é isso, é o que você falou. É que o ser humano parece que precisa, né? Eu sou bem ou eu sou mal. É tipo Darth Vader, né? Lá do Star É, Wars, né? é, Mas não é, né? Todos temos o lado bom e o lado ruim dentro da gente. A gente convive com a parte da sombra, nossa sombra também, né, Lê? sim, E que a gente possa combater a própria sombra. Eu vi você falando essa semana numa live sua que a mudança só existe. Como é que você falou que a fechadura tá pelo lado de dentro, né? Você falou isso numa live essa sim, semana. sim, Ou seja, eu não mudo ninguém, porque a fechadura de mudança está pelo lado de dentro. Então, a mudança contra racismo, contra preconceito, contra diferenças, está dentro de cada um de nós. Eu mudo, você muda, cada um muda, mas assim, né? A gente mudando já está fazendo uma grande ajuda, dando um grande levante no mundo, né? sim, Para que tenha filhos, para que tenha netos, para que daqui para frente a humanidade seja melhor, né? Principalmente depois sim, dessa quarentena. com certeza. E aí vem aquela frase do Mahatma Gandhi, né, que eu falei nesse dia. Seja você no mundo a mudança que você quer ver. Então, se você quer ser um advogado de sucesso, comece por você também.
né? Exatamente. E aí eu já vou lançar logo aqui a primeira, né? Que eu fiz umas anotações ali para a gente ir debatendo aqui alguns pontos, né? E a gente conta com você que está assistindo também, vai colocando aí nos comentários algo que você acha relevante ou fazendo uma pergunta. Já subiu Mossoró, tem gente do Brasil inteiro, Lê. Então estamos Adoro. muito bem parados aqui com essa galera nos assistindo Nós e somos do somos mundo, muito né, gratos. Lê? Por isso tem gente de todo lugar. Eu não sou árvore para ficar plantada, então eu gosto de movimento. Quando tem essa galera de volta, é isso que eu E, gosto. e a autoconfiança, eu acredito que é um bom ponto para a gente começar esse bate-papo aqui, né? Porque Beleza. se a mudança é uma maçaneta que está por dentro, se a gente pode ser no mundo tudo aquilo que a gente quer para nós, né? Que quer ver manifestado no mundo. Então, se a gente quer ter sucesso na advocacia, algo que é fundamental, um comportamento, uma característica de comportamento fundamental para ter sucesso em qualquer atividade, mas principalmente na advocacia, com todos os desafios, as novidades, as mudanças que estão vindo, já estão aí, é autoconfiança, acreditar em si mesmo. Acho que isso é um ponto crucial, né? O que você pensa disso? Eu acho perfeito, até porque nas minhas aulas de gestão, assim, eu gosto muito de começar justamente com essa questão pessoal, e às vezes as pessoas até me perguntam, mas o que que tem a ver isso com aula de gestão? Que a pessoa pensa que ter sucesso é ir direto para falar de gestão, né? Números, gestão financeira, gestão administrativa. E eu penso assim que a autoconfiança, muitas pessoas tentam submeter a gente a que nós achamos, você não é, você não pode. E eu sempre uso uma expressão que é assim, né? A pessoa te diz assim, Alexandre, será que você não está dando passo maior com a perna? E eu gosto de responder, você sabe o tamanho da minha perna? Né? Então, assim, a autoconfiança não é dar o passo maior com a perna do outro, é você saber quais são os seus limites, quais são as suas necessidades, inclusive reconhecer os nossos medos, assim. Não para que o medo te paralise, mas para que o medo te empurre, né? Medo é o quê? É aquela sensação de proteção para você não ter risco. O problema é que quando o medo paralisa, até a sua autoconfiança se abala. Então eu digo que se está com medo, vai com medo mesmo. Vai, chuta a parede, chuta tudo, chuta a porta e entra com tudo. E eu sempre falo da autoconfiança, ela tem que vir de dentro. Quando a gente ainda não consegue ter uma super autoconfiança interna, bem ou mal, sabe aquela história sede é nada, imagem é tudo? Você tem sim que transparecer a autoconfiança. Por quê? Se você chegar para despachar com o juiz um pedido de liminar, você chegar para falar com um cliente com a cabeça baixa, titubeando. E como é que você titubeia? Quando você não tem conhecimento técnico, ou seja, um dos fatores da autoconfiança é ter conhecimento daquilo que você está praticando, da sua profissão, da sua área. Quando você domina aquele conteúdo, porque você estudou, você se determinou, você, né, teve aquele objetivo, você vai despachar com o juiz, você levanta a cabeça, bota aquela sua roupa de despachar com o processo, né? Você se disfarça de advogado, porque eu me disfarço de advogado quando vou no fórum, e daí você entra com aquela autoconfiança de quem sabe o que está falando e que o seu cliente contratou o melhor advogado que ele poderia ter contratado. Porque só você sabe, mais do que qualquer outra pessoa, aquele conteúdo naquele momento. E daí quando você chegando, abre o peito, levanta a cabeça, abre aquele sorrisão e chegando, você pode até estar mentindo, mas o juiz vai acreditar. Por Nesse quê, né? ponto é importante. Isso é muito importante, porque enquanto você falava e construía esse raciocínio, eu penso no americano, né? O americano, ele tem muita coisa que começa nos Estados Unidos, né? Muita técnica, muita ferramenta, e eles falam comportamentalmente, né? Se a pessoa, se você ainda não confia tanto no seu taco, finge até virar verdade, né? Faça como se tivesse autoconfiança, se comporta como, põe a sua postura como ser, né? Porque a postura corporal, a linguagem corporal fala muito mais do que o próprio discurso. Muitas vezes, grande parte dos elementos de convencimento está na postura corporal, está na forma com que a pessoa se coloca. Então, é fundamental que você se comporte como ser. Se você ainda não confia tanto em si, você também precisa começar a se conhecer mais, a acolher um pouco mais as suas características, as suas competências, as suas habilidades, aquilo que é o teu ponto fraco, para que você fique um pouco mais sólido e alie a técnica ao autoconhecimento para poder confiar em si. Porque eu fiz gravei um episódio do podcast com a Valéria Guimarães, e aí ela falou para mim assim,
pô, Ale, me conhecer foi fundamental para eu ter mais autoconfiança, porque eu, pelo menos, não consigo confiar em alguém que eu não conheço. E aí eu comecei a rir, cara. Eu falei, genial, né? Porque como é que eu vou confiar em quem eu não conheço? Se eu não me conheço, eu não confio em mim também, né? Porque eu não sei qual é o meu limite, eu não sei qual é o meu ponto fraco, o meu ponto forte, eu não sei até onde eu posso ir, né? Quando o caso, de repente, se você está lá sustentando uma tese e está nessa condição que você falou, de repente até está se sentindo um pouco impostor ali, você precisa saber até onde você consegue levar esse blefe também, né? Então isso é fundamental, fundamental. E Lê, você falou da técnica e me parece, né? Até eu não lembro se Sócrates ou se foi Platão que falou isso, mas quanto mais eu estudo, mais parece que eu não sei nada. Não sei nada, exato. Mais A eu ignorância aparece mais ainda. porque vai aprofundando nas camadas, né? Vai abrindo e vai tomando conhecimento de outras coisas que você de repente não estava tomando conhecimento naquele momento, né? E só que tem um lance aí que é o grande looping do conhecimento. Quando a gente fala, hã? É. A Vamos pessoa, lá, vamos no a looping, que eu pessoa, fiquei curiosa. a pessoa começa a pensar assim, não, eu só vou ter sucesso quando eu souber mais isso daqui. Aí eu tenho que estudar mais aquela tese. Ah, não, mas agora eu tenho que fazer mais aquela pós-graduação. Mas será que eu não sei falar direito? Tem que fazer mais aquele outro curso. E aí começa, e fica nisso, e não vai para o campo de batalha. Fica só no aprender, 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 e aí sente que cada vez sabe menos, porque está expandindo cada vez mais a consciência, tomando conhecendo verdadeiramente outras coisas que não sabe. Então, quando estava inconsciente isso, nem sabia que não sabia. Quando começa a estudar, aprende várias coisas, aumenta o conhecimento, mas aí percebe que não sabe outra coisa. E se for pego nesse looping de só se colocar em movimento quando souber tudo, não vai entrar em ação. E aí não vai ter sucesso, não vai ter resultado. Porque vai ficar preso nesse looping Por eterno. isso que falam que muitas vezes que a ignorância é uma dádiva, né? Dependendo da Porque situação, né? não, porque é exatamente o que você falou. Quando você não tem noção daquilo que você não sabe, é como se tivesse uma pedra guardada numa caixa preta. E você não tem conhecimento daquilo ali, então a tua ignorância não fica aos teus olhos, né? Latente. Latente. Daí você começa a estudar e começa a dizer, meu Deus, eu não sei nada. E vou te dizer, eu falo de mim como professora e como advogada. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a advogar, hoje eu paro para pensar nas coisas que eu já fiz, falo, meu Deus, eu escrevi isso mesmo, eu falei isso mesmo, eu defendi dessa forma. Falei, que vergonha! Mas naquele momento, dentro da minha ignorância e dentro do meu conhecimento que eu tinha, começando a carreira, era o que eu tinha, né? Então eu não posso me envergonhar disso, por quê? Porque foi isso que me deu a sustentação para chegar, saber um pouquinho mais hoje. Então, assim, eu hoje como professora, cada vez que eu vou dar uma aula, eu tenho uma mania, eu sempre reviso todas as minhas aulas e todos os materiais. Eu nunca uso o mesmo material de uma aula para outra. Eu sempre tem um detalhezinho de uma aula para outra, eu já aprendi mais alguma coisa. Então, assim, eu sempre tenho a sensação que eu não sei nada, por mais que eu estude, estude, estude. E eu digo assim, Ale, o mais importante de estudo não é assim, eu quero ser o mais inteligente, e se eu não for o mais inteligente, eu não vou ter a melhor técnica. Eu não me considero uma pessoa inteligente. Eu me considero uma pessoa muito esforçada, mas muito esforçada. Né? Talvez outra pessoa faça o que eu faço em 10 horas, faça em 2. Mas não tem problema. Tudo bem, não sai Einstein, mas eu sou super focada e super focada naquilo que eu quero aprender. Então, assim, às vezes meus alunos, poxa, eu queria saber o que a senhora sabe. Eu falei, gente, eu queria saber o que o Paulo de Barros Carvalho sabe, o que sabe? A gente sempre tem que se inspirar em quem está acima, não quem está atrás, né? Então eu olho para frente e vejo alguém que está melhor que eu, alguém olha para frente e vai enxergar. E é uma escadaria. E essa escada, eu acredito de conhecimento que não tem fim. Só que assim, a gente sobe um degrauzinho, aprende, só que o degrau tem que ser quase uma escada rolante para cima. A gente não pode travar num degrau e ficar com medo ali esperando saber mais. Porque daí a vida passou, você vê sair dos 20 para os 30, para os 40, para os 50 e você ficou esperando aquele conhecimento que nunca chegou e nunca vai chegar, porque ele é infinito. Então, assim, que esse conhecimento seja de complemento, que cada vez mais a gente se especialize, procure cursos. Tem muito curso de graça na internet. Não tenho dinheiro. Mas tem muita coisa de graça, gente, na internet. Eu mesma assisto muita coisa e me ajuda nas minhas aulas, inclusive. Então, assim, primeiro de tudo, coragem, né, Alê? Estude,
bote sua máscara de coragem se for preciso, estude, se prepare, né? Não sei tudo sobre tudo não, mas naquele momento para aquilo ali eu estou preparada porque eu estudei. E tenha coragem, porque assim, se a gente não tiver coragem, a gente não vai a lugar nenhum, né? Não atravessa lugar nenhum. Então, assim, se tá com medo, filho, por isso que eu digo, se tá com medo, vai cavalo. Pra mim esse é o jogo. Vai cavalo, vai do mesmo jeito. Senão não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu me identifico com isso que você falou em relação a não ser o melhor, né? Não ser o bonzão e tal. Eu acho que eu sou um cara extremamente ensinável e também tenho uma mente extremamente aprendiz. Então, o meu pai me criou com essa técnica, né? Com essa crença. Ele imprintou essa crença em mim que eu podia aprender qualquer coisa que eu prestasse atenção. Então, eu cresci com um pouco disso, né? Tipo, querendo aprender, muita curiosidade. Eu acho que isso é uma competência que a gente pode desenvolver, que a gente tem isso muito quando é criança, né? E para ter sucesso na advocacia, você precisa ser um curioso, um estudioso, alguém que quer conectar coisas diferentes e resolver velhos problemas com novas soluções, né? Isso nada mais é do que criar uma tese nova para aquele problema que não tinha solução. E isso ser ensinável faz com que a gente aumente a nossa capacidade de se adaptar. Quanto mais repertório eu tenho, melhor eu me adapto às situações. E aí, tem aquela lei de Darwin, aquela teoria de Darwin. Quem vai sobreviver ou quem vai continuar não é o mais inteligente nem o mais forte. É aquele que tem maior capacidade de se adaptar. E se a gente ficar preso a esse modelo linear que as nossas escolas até hoje ensinam, infelizmente, pode ser sorte, pode ser azar, mas eu acho que é um azar, né, do meu ponto de vista. Essa metodologia e essa forma de ensino linear, onde as pessoas são cada vez mais levadas a competir, a se comparar com os outros e a brigar por ser o melhor da turma e tudo mais, quando na verdade não é sobre ser o melhor da turma, é sobre ser o melhor para quem precisa de você. É sobre ser o melhor para aquele cliente que chegou no teu escritório. É sobre ser o melhor para quem está do teu lado. Não tem que ser 10, não tem que ser 100%. Eu acredito que também não existe isso. Porque seja 7, seja média, né? Seja 7, seja pelo menos em tudo, né? O Cortella fala, perfeito é feito por inteiro. Então não existe feito por inteiro. Agora, não precisa também usar isso como uma bengala para ficar nota 5 a vida inteira, amor não, lá, sem fazer nada, sem melhorar, sem crescer. Mas cresça se comparando consigo mesmo. Para de comparar o seu palco com os seus bastidores com o palco do outro, enfim, né? Busca ser melhor do que você a cada dia. Se você for 1 centavo mais rico a cada dia, né, você vai chegar num lugar muito melhor, né? Sabe que esse negócio da autoconfiança, até o Davi escreveu aqui, autoconfiança é fundamental, eu sempre falei isso, o Davi dá aula de teatro, né? Sim. E dá aula de teatro para advogados, inclusive. Então, assim, quando eu falo também dessa questão da expressão corporal e do chegar chegando, é porque com as aulas de teatro, eu como professora, inclusive, eu me sinto muito mais autoconfiante também, né? Porque assim, as pessoas têm dificuldade de se expressar. Então, às vezes, a pessoa tem um super conhecimento técnico, o cara tem uma inteligência acima da média e ele tem dificuldade de comunicação. Então, até aproveitando assim, ou a pessoa realmente se desenvolve, procura uma aula de teatro, procura fazer um curso de dicção para poder saber falar melhor, ou até, Ale, entra para aquela veia de achar parceiros ou sócios que complementem as suas deficiências, que todos nós temos, né? Então, assim, como advogado, quero ter um escritório, é traçar um seu perfil, é como você falou, é se conhecer. Qual é o meu melhor perfil? Eu falo bem, eu consigo fazer uma sustentação oral? Não, eu sou um bom captador de clientes, eu sou um bom comercial? Não, sou péssima nisso, eu sou uma ótima criadora de teses, eu gosto de ficar dentro do escritório escrevendo, criando teses jurídicas. Então, assim, no momento que eu começo a me conhecer e ter conhecimento do que eu sou, como você falou, eu passo a concorrer comigo mesma, né? E não com aquele do lado para ser melhor que ele, mas sim para ser melhor que eu todo dia. E posso arrumar, se eu chegar num limite X que eu não queira me desenvolver, ou que esse é meu perfil, a gente também não pode se violentar. Então, assim, eu vou até aqui. Então, eu preciso de um sócio, de um parceiro que complemente essa minha ausência de característica.
né? Que traga algo que eu realmente não tenho conhecimento e que eu não consiga me desenvolver. Isso é um dos pontos que eu falo muito em relação a sucesso quando eu preciso de um parceiro, né? É localizar um sócio que traga complemento, não que tragam as mesmas características para o meu escritório do que eu já tenho. Né? Não, sócio não é aquele meu melhor amigo. Ah, o Alexandre é meu amigo, então você é sócio dele. Não. Qual é o perfil do Alexandre? Qual é o meu? A gente pode complementar, tipo casal, assim. Esse sócio me complementa? Sim. Então isso também é um passo, né? Para a gente começar a pensar em ter sucesso. Fui um pouco mais lá na frente, mas fiquei pensando, quando ele falou de estilo, pensei nessa questão do sócio, para o pessoal pensar sobre isso também. Sim, isso é fundamental. E além do sócio, plano de negócio, né? Plano de negócio. Adoro. Ai, ai, ai. Hoje a advocacia está completamente diferente. Já vinha passando por um monte de mudanças, mas agora foi empurrado de vez para dentro da era digital. E viramos uma empresa, não tem mais aquele perfil do escritório. Você pode trabalhar em casa, sozinho, na sala da sua casa, você é uma empresa. Você não tem mais que olhar para o escritório como uma salinha montada no meio da sua sala. Você até pode estar, mas a sua atividade, a forma que você tem que gerenciar, é com base num plano de negócio, justamente. Sabe que essa semana eu conversava com o Rodrigo Sodero, professor Rodrigo Sodero, Adoro, sou fã do Rodrigo. e ele falou de novo, né? Na minha conversa contigo no podcast que vai ao ar amanhã, né? Inclusive, foi bom lembrar disso. Já Amanhã, fala agora, que a gente esqueça. toda quarta-feira entra um episódio novo do podcast ADV no Comando, e nesta quarta-feira e na próxima, em duas partes, o episódio que eu gravei com a professora Letícia Vogt, que foi sensacional. Tem várias dicas lá, várias coisas maravilhosas, e vai ao ar amanhã. E E explica melhor para pessoal, esse podcast tá lá no. Explica onde é que a pessoa tem que entrar, como é que ela acha o podcast, porque às vezes a gente fala, a pessoa não está habituada a ouvir, não sabe como é que funciona, né? na minha bio tem um link lá que leva direto para o Spotify. Se você não gosta do Spotify, também tá no Google Podcasts, então, e mais umas 6 ou 7 plataformas aí, mas as mais conhecidas, Spotify, Google, tá, já tem lá. É só procurar por ADV no Comando, vai encontrar. E na minha bio, nos meus destaques, também tem um link que leva direto para lá. Então a gente vai compartilhando aí, você também compartilha depois com o pessoal, né, para eles Tá. poderem acessar. E aí o Posso mandar Rodrigo, pro pessoal também, o link, né? sim, Manda um link claro. também. Uhum. E aí o Rodrigo Sodero falou algo que a gente já vinha conversando também, né? Que será que a advocacia moderna precisa de estruturas faraônicas, né? Será que Eu fiz um precisa? vídeo sobre isso essa semana. Postei sobre essa semana um vídeo sobre falando 5 minutinhos falando sobre isso. E eu Um momento costumo, de repensar, né? e eu acabo falando muito, né, de mentalidade, porque eu acredito que o empreendedorismo é em muito forjado por comportamento. E dentro de comportamentos tem crenças. Essa coisa que está acontecendo agora, de grandes escritórios, grandes bancas, pequenas, enfim, todos os advogados, repensarem a advocacia a partir mudando o plano de negócio completamente, do ponto de vista estrutural, de central de custos, né, dessa estrutura enorme, isso mostra uma crença limitante enorme de vários colegas que são advogados já formados há muito tempo e principalmente dos jovens advogados que não têm bala, de repente, para investir, abrir um escritório físico, não acham que precisa, às vezes ficam dentro dessa nuvem, e aí agora a advocacia como um todo, de repente, repensando a sua estrutura para não ter o escritório físico. E aí traz um highlight numa crença limitante, que é você precisa de escritório para advogar. Não precisa. Nunca Preciso. precisou. Agora está mais latente isso, né? A primeira coisa que as pessoas me perguntam na aula de gestão é assim, professor, eu queria muito montar um escritório, mas eu não tenho dinheiro. Ponto. Primeiro ponto, tá, mas eu preciso ter um escritório físico? Esse é o primeiro ponto. Ainda que você queira ter, tá bom. Mas eu quero muito ter um espaço físico. Tudo bem, é o que você está dizendo. Cada um tem a sua. Mas eu preciso ter uma rotina, já acordar ele para uma sala física. Maravilha. Mas, se você não tem condições financeiras nesse momento, porque você vai fazer um planejamento para isso, você vai deixar de ser advogado por causa disso, você vai deixar de ter o seu negócio,
Você tem uma ideia, Lê? Eu e minha irmã, nós somos sócios já tem quase 10 anos, né? Já tivemos várias estruturas, cheguei a ter 2 escritórios montados ao mesmo tempo, na Zona Leste e na Zona Oeste de São Paulo, com custo altíssimo. Teve uma época que a gente até, por falta de planejamento, a gente já tinha um custo alto na Zona Oeste, onde a gente atendia pessoal do tributário, e eu queria atender o pessoal do previdenciário, queria uma zona um pouco mais na calçada, um pouco mais simples para poder atender esse pessoal. O que que eu fiz? Sem planejamento nenhum, nós tínhamos uma reserva de financeira guardada, eu e minha irmã, gastamos toda a reserva montando essa sala física, sem olhar ao redor se realmente aquilo ali era necessário. Aluguei metade de um andar com 2 vitrines, para você ter uma ideia. Gastei o que eu não tinha, reformando tudo. Deu 6 meses, a gente estava num cansaço físico, a gente não levou em consideração a distância que a gente ia percorrer para aquilo ali, a necessidade real de ter duas sedes do escritório. Resultado, nos demos conta que aquilo ali não estava sendo... A gente aumentou muito o trabalho, mas a rentabilidade não tinha aumentado, o que aquele engano de movimento não é dinheiro, né? O que nós fizemos? Em 6 meses, nós encerramos aquela sala, entregamos a sala toda reformada, botei toda a nossa economia fora. Ou seja, trabalho de muito tempo, sem pensar, feito no impulso. Ah, tudo bem, tem que ter coragem. Só que daí a minha coragem foi em excesso, a gente não foi falta de planejamento. Resultado, voltamos a atender só numa sala. Qual que é a nossa situação hoje, minha e da minha irmã? Eu atendo tributário, ela atende trabalhista. Nós não temos mais uma sala física só para trabalhar. O que a gente decidiu? Faz quase 2 anos nós entregamos a nossa sala porque a gente ficava praticamente em casa trabalhando. A gente já tem o hábito do home work, eu e minha irmã. Porque eu não perco tempo indo, nem tempo voltando. Quem mora em cidade grande, ir e vir é tempo, é dinheiro, que você perde tempo com isso. E resultado, quando eu preciso atender um cliente, principalmente da área tributária, o cara da área tributária, o diretor, o presidente, ele não quer sair da sua empresa. Ele quer que você vá até ele. Se você não for, outro advogado vai ir. Então, assim, a grosso modo, quase todo o meu atendimento é feito por mim direto na empresa. A minha irmã, que é da área trabalhista, a gente tem espaço de co-work quando precisa, reserva horário, paga pela hora e está resolvido. E outra, a gente já vinha trabalhando muito com essa hora, com a reunião telepresencial. A gente já vinha fazendo isso antes da Covid. Por quê? Você vai até lá, não precisa mais de documento original. Os processos são todos digitais. Antes você ia até lá para pegar a assinatura do cliente, para pegar um documento original. Para que documento original? O cara te manda uma foto hoje da assinatura, você cola na procuração, tudo digital. Não precisa mais ser presencial. Claro que é bom tomar cafezinho com o cliente, eu adoro isso, adoro contato, não é? Mas a gente ia até lá, levava 1h30 vindo, outra 1h30 para ter meia hora de reunião, era muito mais tempo indo e vindo, ou seja, deixou de fazer atender outro cliente, fazer prazo, enfim. Hoje nós já acabamos de concluir o que a gente fez nesses últimos 2 anos, está na linha certa. Então, assim, tem uma aluna minha que me disse hoje, a Flávia, nossa, mas então eu errei, acabei de montar a sala. Não, não é isso. Quem tem sala e quer permanecer com a sala, maravilha. Preciso estar hoje com a placa na frente, eu quero que as pessoas me enxerguem. Maravilha. Não estamos dizendo que a pessoa não pode ter. A gente está demonstrando o quê? Que com essa mudança, você ter uma sala não é mais condição sine qua non de você ser advogado. Uhum. E que isso é custo, porque de todo o faturamento que entra no seu escritório, você tem o quê? Receita e você tem despesas, né? O que é faturamento? É despesa menos receita. No momento que você diminui o seu custo, né? O que acontece? O seu faturamento aumenta. Uhum. E seu custo é metro quadrado de sala, salas... tinha um colega meu que tinha uma sala, sei lá, uns 40 metros quadrados, só com um arquivo de papel. Eu falei, você tá maluco? Falou, por quê? Você tem uma sala de 40 metros quadrados que não tem menos de R$2.000 de custo para guardar papel velho? Digitaliza. Mas eu vou gastar com digitalização. Você gasta uma vez só e nunca mais vai ver esse papel na sua frente e entrega essa sala, reclamando do custo que ele estava. Então as pessoas não percebem que esse custo te diminui o quê? Rentabilidade no seu escritório. E se você pode... nós temos uma pendrive, né? Hoje em dia, eu viajo bastante, estou sempre lá e para cá. Onde eu vou, eu faço prazo, em qualquer lugar que eu estiver hoje. Cara, hoje em dia eu faço prazo quando eu estou viajando, se eu estiver no aeroporto, né? Quando eu estava na rua, né? Agora não estou em casa, né? Guardadinho, quietinho. Mas eu fazia petição no celular, né? Os celulares hoje são computadores, né? E aí você tem Dropbox, OneDrive, tem Google Docs, né? Várias formas de você fazer ali o prazo e aquilo já atualizar automaticamente para o pessoal que está no escritório, quer dizer, para a tua equipe, enfim, são oportunidades que essa
a tecnologia traz para nós hoje que facilitam muito o trabalho. Você falou dos 2 escritórios, eu também tive 2 escritórios uma época, e hoje em dia eu tenho ainda um, a gente tinha outro aqui no Rio de Janeiro, a gente entregou, desfez a estrutura física, porque não tinha necessidade, já tudo, trabalhando tudo na tecnologia, tudo no online, não tem necessidade, né, de manter aquela estrutura física custosa e muito caro, e a gente já desfez o do Rio de Janeiro e continua lá com o de São Paulo. Uma coisa que é importante... Você perdeu o cliente por conta disso? Você perdeu o cliente por De causa disso? forma nenhuma. É chamada de vídeo. Cara, a advocacia é uma profissão onde a confiabilidade, esse liame, esse atendimento próximo, cativa de uma forma, cria um vínculo que é impressionante. Então, quando você pega um telefone e faz uma chamada de vídeo com o teu cliente, né, esse aqui é um hack aqui. Presta atenção. Se você fica trocando mensagem o dia inteiro com o teu cliente, pega um tempo, senta e faz uma chamada de vídeo. Ele vai te ver, já vai ficar tranquilo, ele consegue ver você ali, você tira as dúvidas dele e desliga, vai para o próximo, faz isso em bloco, atende 3, 4, 5 clientes de uma vez só e para de ficar escrevendo mensagem, olha o tempo que perde. Você cativa o cliente, conquista ele mais ainda, encanta, né, que chama lá do metodologia Disney, encanta o cliente, ele vai ficar mais fiel a você e você encurta o tempo. Não precisa de escritório físico em si. Agora, a pessoa que resolveu abrir um escritório, né, coragem. Sim, tem que ter coragem. Sim, tem que correr risco calculado, né? Tem que fazer um planejamento e saber se aquilo é necessário ou não. E o que a gente está falando aqui não é que é fundamental ter ou que não deve ter. É só você ponderar o que faz mais sentido para o teu sucesso. Se você está com bala, se você já tem clientes, e aí vem um grande erro também de todo empreendedor, né? De grande parte dos empreendedores, das pessoas que têm vontade de empreender na advocacia, e aí o cara acha que realmente, né, pautado nessa visão antiga, que tem que ter um escritório físico. E aí ele abre lá, reforma, bota um escritório maravilhoso, e o dinheiro acaba e não tem cliente para colocar no escritório. Não tem gordura para queimar, que eu Não digo, tem, né? Não tem, não tem reserva e não tem é, cliente ainda. Você pode hoje em dia, e aí é uma grande oportunidade da advocacia moderna, você pode hoje em dia criar primeiro o teu negócio, para depois no futuro, se necessário for, você abrir sua estrutura física, já pensada exatamente naquilo que você mais precisa. E a grande oportunidade é justamente essa, porque hoje, antigamente, lá quando eu comecei, era muito top para você construir uma advocacia de referência, você falar na rádio, você ir no programa de TV, né? Você tá escrevendo um jornal ali como colunista. Hoje em dia, você não precisa ficar dependente dos veículos para colocar o teu conteúdo no mundo, para criar essa percepção de autoridade. Hoje você é a rádio que o cara quer ouvir, você é a televisão que o cara quer assistir. Então, dentro do marketing digital hoje, para a advocacia, existe uma grande oportunidade. Você precisa começar a produzir um conteúdo voltado para o teu cliente. Você precisa colocar o teu bloco na rua. As pessoas estão sedentas de conhecimento e você precisa ser essa rádio e essa TV que o cara está querendo assistir, ser o jornal que ele quer ler. Você em precisa ter um relação espacinho, um posicionamento na internet. Em relação à publicidade, né, que você puxou aí, a OAB, todo mundo está acostumado com a OAB nos proibir, nada pode. Mas assim, dentro do que você acabou de dizer, a publicidade pode e muito. Só que assim, a gente não pode confundir propaganda e publicidade. A OAB nos proíbe de fazer propaganda. Se eu botar um anúncio no meu Instagram, oi, eu sou a advogada Letícia Vogt, me contrate, eu sou a melhor especialista em tributário, tá aqui meu telefone. Isso é propaganda. O que é publicidade? É conteúdo de relevância e qualidade, de conhecimento técnico, científico e informativo. Então, por exemplo, se eu quiser publicar no meu Instagram do escritório um conteúdo sobre uma nova decisão, o que eu tenho que pensar?
Isso é importante para o meu cliente? Sim. Segundo ponto, a OAB me proíbe de falar sobre questões tributárias? Não, tipo, hipótese alguma. Eu não posso me vender escancaradamente. Porque, entre aspas, o que todo mundo quer é se vender. Nós queremos nos vender, por óbvio, né? Nós somos, entre aspas, um produto, apesar da OAB dizer, a advocacia não pode ser tratada como um produto mercantil. Não, não é tratada, mas assim, as páginas amarelas do passado é o novo Instagram de hoje em dia. Antigamente a gente folhava as páginas amarelas e ia lá no nome do advogado. Hoje você vai no Instagram, você vai no YouTube, você vai no Google e procura para ver quem é aquele advogado. No momento que o cliente te procura, ele vai dizer, nossa, esse advogado está dizendo uma coisa que para mim tem fundamento. E assim, conteúdo relevante sem juridiquês. Por quê? O advogado vai lá e fala, porque a repercussão geral do Supremo, e o cliente vai dizer, a repercussão é o quê? Um terremoto, se come, se cozinha, o que se faz com a repercussão? Então, assim, o advogado tem que fazer o quê? Tem que ter conteúdo para o cliente, para que o cliente entenda, né, sem juridiquês, e, como você falou, botou a cara. A Sandra até que está aqui nos assistindo, eu tô achando super bacana, a Sandra trabalha com tributário, está fazendo meu curso e está fazendo aula previdenciário. Ela está fazendo vídeos informativos. Você já ouviu falar sobre revisão de tal aposentadoria? A gente pode falar, não tem problema nenhum. Você já ouviu falar sobre revisão de aposentadoria? Você sabia que você pode recuperar tributos? Não é vender isso. Você está dando uma informação para o seu cliente. E quando ele percebe, ele se conecta e vê, poxa, isso aqui é o que eu precisava. É esse advogado que eu vou procurar. Né? Então, aproveitar a publicidade também para ter sucesso nesse sentido, né? Sim. Ó, a Sandra colocou eu aí. Beijo para Fernanda, Eleusa, que tá aí. Fernanda, minha amigona, tá lá, tá aqui no Rio, já voltou, que é de Goiás, maravilhosa. O pessoal tá aqui compartilhando várias coisas, ó. Betânia falou que abrir ou não o escritório tem a ver com o lugar que você mira. Se for uma cidade pequena, talvez seja interessante. Sim, por isso que a gente falou que tem que ter clareza do plano de negócios. Quando eu abri meu primeiro escritório, eu tinha clareza que eu precisava estar num lugar, numa área populosa, pobre, onde os trabalhadores moravam, e foi lá que eu fui abrir meu escritório, porta para a rua, porque eu queria que fosse acessível para as pessoas. Calçada, né? Olha só, na calçada, né? Tem aqui direito público em juízo. Ele falou que é difícil. É o Igor, é lá de Cuiabá. É difícil não ter escritório. Hoje vejo que o cliente só acredita em você pela imagem do escritório. Se o escritório é bonito e o carro é bom, o cliente acredita, não acredita nisso, mas a imagem conta. Olha só, tem algumas coisas que são importantes aqui, nesse ponto. Primeiro, como eu sempre digo, se você é advogado, você precisa conhecer, né? Já falamos aqui, autoconfiança, autoconhecimento. Se você quer, começa por você. Você defende os outros, você tem que começar por você. Conheça os seus direitos e as suas prerrogativas. Ande com isso debaixo do braço. Você tem que saber isso. É fundamental saber isso. E é fundamental que você saiba que você vai se apoiar no artigo 39 e no 47 do Código de Ética. E você pode sim fazer marketing de conteúdo. Você pode gerar conteúdo informativo sem parcimônia. O que você não pode é colocar debaixo do seu conteúdo ou no final do seu vídeo. Clica aqui e vem falar comigo no inbox. Ou, enfim, você não pode fazer call to action vendendo aquele conteúdo para, olha, vem aqui na minha advocacia agora. Né? Isso não pode fazer. Agora, gerar marketing de conteúdo, isso é fundamental para hoje, é a grande oportunidade. Você está com a faca e o queijo na mão, basta se colocar em movimento. Aí eu sei que tem várias questões que, de novo, vão lá no autoconhecimento, às vezes um medo da exposição, da rejeição, da crítica, e aí a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas para fechar esse raciocínio, você precisa criar esse conteúdo. Agora, um grande erro que eu vejo os advogados cometerem quando vão fazer o marketing jurídico é criar conteúdo para outros advogados, que foi outro ponto que você falou. Quando eu vou lá e começo a falar de IN, de legislação, de número, artigo, parágrafo único, não sei o que, repercussão geral, recurso repetitivo, não sei o que. Cara, não fala isso porque seu cliente não entende nada disso. Fala como se estivesse conversando com um amigo. Fala como se estivesse conversando com o seu cliente no seu escritório. É esse conteúdo que vai aderir. Porque se você ficar falando um monte de juridiquês com norma, parece que está dando aula, o teu Instagram, a tua rede social vai encher de outros advogados. Isso não é ruim. Mas, se você quer converter o teu conteúdo em cliente,
você precisa falar para a pessoa certa. E outra, quando a gente fala de imagem, né, que o Igor falou aqui, sim, a imagem conta. Agora, nós não estamos mais presos à imagem só disso. Ah, se veste como, anda com o melhor daquilo e disso, bota coisa dourada, né? Essa ostentação. Não é só isso. Porque o cara Só a que imagem tem. não sustenta, né? Só a imagem não vai sustentar, né? Não, e a percepção se torna realidade. Se o cara te vê várias vezes falando sobre o direito, sobre problemas reais que ele tem, e você leva a informação para ele de forma que resolve minimamente aquela dor que ele está tendo ali, ele cria uma percepção de autoridade, e se ele ainda não precisa do teu serviço, o dia que ele precisar, de tanto você martelar ali na rede social e mostrar para ele conhecimento, ele vai lembrar de ti e vai querer te contratar. Então, a Ó, percepção conta. o que eu acho que o Igor está querendo colocar é assim, ó, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Marcelo que também está nos assistindo aqui, Marcelo é de Flórida, uma cidade bem pequena, o Marcelo é meu aluno também da Unitoledo e também está começando a advocacia agora. O que eu acho assim que eu acho que é a percepção do Igor? O Igor está em Cuiabá e é uma cidade capital, mas com características de cidade pequena, né? Aí as pessoas ainda são assim, eu sou daquela família tal, até porque eu conheço algumas pessoas de Cuiabá. Minha amiga que é de lá é médica, que é da família tal. Eles têm ainda muito disso, né? Porto Alegre, as pessoas ainda se conhecem muito dessa forma também. Ou seja, são capitais ainda com perfil de cidade pequena. Então, por exemplo, assim, é o que o Igor está falando. Eu acho que daí, na situação deles, ainda é apropriado a fachada, o escritório. Então, por isso, assim, até reiterando, né, Alexandre? O que a gente está dizendo não é que tem que ter ou não tem que ter escritório. A gente está dizendo que para algumas situações, para algumas localidades, principalmente, esse paradigma, essa crença de tenho que ter um escritório para advogar, não é mais necessário. Agora, por exemplo, assim, você está numa cidade lá de 20 mil habitantes, que todo mundo te conhece. O cara realmente, daí eu concordo, tipo, o Marcelo tá começando lá em Flórida, ele vai ter que, talvez ele vai ter que ter uma estrutura, uma sala, uma placa para dizer, eu sou o advogado, tô começando, tá aqui, tem que botar às vezes a cara na sociedade dessa forma. Com o tempo, eu acho que essas tecnologias também vão chegar lá, né? Eu acho que é uma condição que vai acabar chegando. Então, né, só para ficar claro que a gente não está dizendo que tem que ter ou não tem que ter. As pessoas têm que perceber a sua região e se adaptar a isso também, né? E quando a gente fala, né, bota um tema aqui fixado, como ser um advogado de sucesso, provavelmente desperta aquele pop-up que fala assim, uau, vai ter uma forma. Uau! E é Aham. justamente isso que você acabou de falar. Tudo que está sendo dito aqui pode funcionar ou não para você. A caminhada da Letícia pode funcionar ou não para você. A minha caminhada, o meu modo de ver a advocacia, o empreendedorismo pode ou não funcionar para você. Depende de onde você está, da sua forma de ver o mundo. O que a gente está fazendo aqui é despertar você para outras visões. E isso faz com que a sua consciência se amplie, a sua visão se amplie. E quando você tem várias fontes e você consegue beber em várias fontes, você começa a perceber que, de repente, tem formas que você está vendo a coisa toda que você pode deixar de lado, porque talvez já não faça tanto sentido. Agora, você é quem vai dizer se isso funciona ou não. De novo, né? A maçaneta está sempre por dentro. E até, de repente, justamente quebrar na sua localidade, começar a mostrar uma coisa diferente que as pessoas não estão acostumadas. É aquele escritório faz diferença. Aí nem que seja que ele fale mal, mas falem de mim. Você quer Sim. ver? Eu estava em Porto Velho, fui dar aula lá de gestão, e eu falando sobre custo de escritório, eu falei, gente, quando a gente vai cobrar honorários, um dos requisitos que tem que estar no contrato é o reembolso de despesas. E o que é despesa? É quilometragem, é gasolina. Eu falei, o lanche que eu como enquanto eu tô lá aguardando para despachar liminar é tudo. Daí as pessoas disseram, como assim, professor? Eu falei, e vocês estão achando que custas, despesas processuais isso não é honorários. Despesas processuais, taxa é um tributo. Tributo é pago em contrapartida ao serviço judiciário. Isso você não tem que arcar, isso é do cliente. Ele falou, não, professor, aqui a gente não faz isso de jeito nenhum. Se a gente cobrar isso do cliente, a gente não vai ter cliente. Eu falei, então pronto, chegou a hora de vocês reverem os conceitos. Por quê? Vocês estão aí reclamando que estão sem dinheiro, que a advocacia não dá rentabilidade. Não vai dar mesmo. Por quê? Se você não consegue separar o que é seu de honorários que você tem que cobrar do que é despesa, a gente cobra. Como é que vocês cobram? O cliente chega, eu cobro lá 8 mil, 10 mil, 4 mil. Mas pelo quê? Até o final do processo. Contudo,
Mas só um pouquinho. Como é que você vai saber? Quantas vezes você vai no fórum? Ah, mas aqui é pertinho, não importa. Quantas vezes vai no fórum? Quantas custas processuais você vai ter se o cara não tiver gratuidade da justiça? Quantos sanduíches você vai comer no fórum? Quanto de gasolina, estacionamento, cópia? Você vai somar o seu custo embutido nos seus honorários, sabe o que que vai sobrar? Nada. E você vai ter que trabalhar de graça. Daí, a advocacia não dá dinheiro, mas o advogado não consegue olhar e valorizar o seu próprio trabalho, de saber o que que é honorários e o que é despesa processual e o que é despesa do escritório. Então, assim, aprendam a cobrar para que a gente possa restabelecer a dignidade do advogado. E outra, se na sua localidade, a cidade é menor, implementem técnicas diferenciadas. Pode dizer, olha, nós estamos implementando, ah, mas o outro advogado não cobra. Pois é, mas a gente cobra. Você vai perder um cliente, vai perder dois, mas vai começar a funcionar. Por quê? Lá na frente você vai estar ganhando dinheiro. Não, porque se você continuar essa sistemática de não valorizar e ficar embutindo despesa nos seus honorários, você não aguenta. Vai passar 1 ano, 2, 3, 5, você fecha o escritório. Mas não é fecha porque eu não preciso mais ter sala. Fecha porque eu desisti da advocacia. Porque eu começo a achar que ela não me dá lucro. E daí cansa. E a gente desiste, né, Lê? Olê, tem uma coisa aí que é fundamental também, que eu acho que é o seguinte: se você. Tudo é a forma com que você decide olhar. Eu acredito muito nisso. Dependendo do foco que você colocar nisso ou naquilo, acontece e aquilo cresce e se manifesta cada vez mais na tua vida. Se você está numa cidade do interior e você acredita que, ah, putz, aqui é interior e ninguém grava vídeo, ninguém tem posicionamento digital, de repente, putz, eu vou ter que botar uma. Cara, imagina só, se ninguém grava vídeo, você está numa cidade do interior onde todo mundo se conhece. Se você fizer um patrocinado do Facebook lá para a tua cidade, todo mundo vai te conhecer Todo mundo vai assim, ó. conhecer. Então, às vezes você tem que lançar a mão de uma técnica, de uma artimanha, né? Eu não estou achando a palavra melhor aqui, de uma estratégia Estratégia, é isso que eu ia dizer, estratégia. disruptiva, coisa que É, ninguém faz. E aí você vai ser o cara que é, criou aquele caminho. Então precisa se é. arriscar a fazer coisas novas e deixar de ficar preocupado com o que vão pensar. Porque é o seguinte, todo mundo está vivendo a sua própria vida. Pode ser que de repente você está lá gravando um vídeo bacana e o cara está passando, né, lá no Instagram, no Facebook, ele vê, te critica, né, de repente teu amigo de faculdade vai te criticar ali. Só que é o seguinte, ele está andando na rua, daqui a pouco ele tropeça ou escorrega, dá um bico na quina da cama e aí ele vai ficar lá olhando para o dedo dele e já nem lembra mais que você existe. Você tem que fazer as coisas porque você acredita, não porque você precisa convencer alguém. Você tem que fazer o teu trabalho e acreditar nele, com persistência, constância e acreditando. E você vai colher os resultados. Eu anotei aqui uma coisa que foi quem que falou, hein? O Edson. O Edson falou uma coisa aqui que é bacanérrima, que quando ele começou, ele abriu um escritório, ficou 2 anos pagando sala e ele queria advogar para a empresa e ele conta nos dedos de uma mão quantos clientes chegaram por conta da estrutura física e da placa e aí eles reviram isso. Hoje ele economiza mais de R$ 2.000 por mês de despesa, custo que tinha na advocacia dele e ele faz como você, Lê, e como eu faço, que quando é o cliente empresarial, a gente vai à empresa e atende o cara dentro da empresa, ou faz um Zoom com ele, porque aí o cara ganha tempo. O bem mais precioso, principalmente do empreendedor, do cara que tem uma empresa, é o tempo. E o Tempo. advogado é uma empresa, é um empreendedor, e o tempo é valioso. O tempo que você fica se deslocando, às vezes você pode fazer um prazo, você pode atender mais um cliente. Então isso é fundamental e tem que ficar muito esperto. Eu tinha E anotado vai mais te alguma coisa sobrar, aqui. e vai te sobrar mais tempo, inclusive, para você fazer coisas para você ir na academia, para você tomar um show, para você jogar futebol, para você ver seu filho, para você conviver com a sua família, porque a gente fica tão absorto trabalhando que esse tempo te permite, né, outras coisas. E outra, esses 2.000 que sobrou para o Edson, que sobrou para mim, para minha irmã, você pode investir num curso, né? Vou lá Sim, e pago um mestrado hoje é uma fortuna, mas tipo, pós-graduação com 2.000 tem de rodo por aí, né? sim, Para fazer por muito menos de 2.000 reais. e você pode também comprar um livro no sebo sobre investimento, pegar 2.000 por mês ao longo de 10 anos, cara. Tu fica rico, cria uma renda passiva que daqui a pouco você está advogando por esporte. Então é começar a pensar além do que está aqui.
em volta ali, muito perto, muito quadradinho. Colocar a cabeça para fora da caixa, realmente, né? Você sabe que esse negócio do custo também em relação à sala, outra coisa que as pessoas não se dão conta. Enquanto você não define a sua área de atuação, isso vai implicar, inclusive, aonde ter o seu escritório, que tipo de escritório, que perfil físico. Por exemplo, uma pessoa que atende o pessoal do previdenciário rural, lá na cidade pequena, tá lá em Flórida, na cidade do Marcelo, vai atender só o pessoal do rural. Adianta montar um escritório todo de mármore? Não estou dizendo que essas pessoas não merecem mármore. Eu estou dizendo que são pessoas que, mesmo que tenham dinheiro, às vezes, não tem finesse, refinamento. Ela vai se sentir constrangida naquele ambiente. Então, assim, adianta você montar um negócio de mármore para uma pessoa que não quer ser atendida pelo aquilo, isso é custo. Ou, por exemplo, você vai atender uma empresa. Ah, então tá bom. As empresas vão vir até mim, então vou caprichar numa sala de reunião. Tem um amigo meu que se formou comigo há quase 25 anos, né? Lá na PUC, em Porto Alegre, que quando eles montaram o primeiro escritório deles, ele mais 3 sócios, todo mundo uns guri pelado lá, sem dinheiro nem para tomar cerveja, resolveram montar um escritório e fizeram o seguinte: alugaram uma sala perto do fórum, eles atuavam no direito penal. Pegaram todo o dinheiro que eles tinham e investiram na sala de reunião. Fizeram rebaixamento de gesso, fizeram uma sala bem bonita, bem bonita. E botaram uma parede de gesso que separava para o fundo. E eles três trabalhavam num corredor. Corredorzinho esmagado, os três. Por quê? O cliente chegava, já que imagem é tudo, se de nada, o cliente chegava e era atendido naquela sala. O que tinha depois da sala, o cliente não fazia a menor ideia, né? Então, assim, se ainda a ideia é manter, porque a gente precisa ter uma aparência, pense assim, o quanto você precisa gastar para isso, de que forma você pode adaptar isso ao seu bolso, quem é o seu cliente, que se ele realmente precisa daquilo ali ou não. Então, vou pegar uma sala no meio da Avenida Paulista. Daí, atendo só trabalhista que depende da Justiça do Trabalho, o cara pega metrô. Ou seja, adianta eu ter um escritório onde não passa metrô e todo o meu clientela depende de metrô? É pensar. Outra, monto o escritório do outro lado do mundo, longe da minha casa. Foi o que eu fiz, andava 60 quilômetros por dia. Quem que aguenta andar 60 quilômetros por dia e volta todo dia? Mais trânsito. Então, assim, isso é o plano de negócio, Ale, que você estava falando Sim, antes. Plano de negócio sim. é o quê? Quem é meu cliente? Que área de atuação? Aonde eu vou estar o escritório? Qual é o valor que eu tenho para investir dentro dele? Que tipo de móvel eu posso comprar? Quanto tempo isso aqui vai demorar, que chama payback, né? Que é o quê? O quanto eu invisto e em quanto tempo isso retorna para mim, que foi o que você falou do seu amigo. Montou o escritório, gastou todo o dinheiro, chegou no fim, não tinha mais dinheiro, não tinha cliente. Adiantou? Não adiantou. Então, plano de negócios, gente. Plano de negócios. E outra, todo custo do escritório tem que ser levantado ali. As pessoas não lembram disso. O que é custo? Tudo! Até o cafezinho, a folha, a lâmpada, tudo, o estagiário, produto de limpeza, tudo é custo. Se você botar e fizer uma lista, eu tenho uma live lá no meu canal, professora Letícia Vogt, que é sobre plano de negócio. Se você pegar todos os pontos do plano de negócio e fizer uma lista, a começar pelo custo, você leva um susto. Que a gente não tem noção do que sai de custo do escritório e o quanto compromete na nossa rentabilidade. Ou seja, alguém tem sucesso se não estiver ganhando? Porque você precisa de dinheiro. Ninguém vive Sim, meditando só, né? claro. Tá, Ó, medita, mas a gente não tá na Índia, a gente tá é, num país capitalista, a gente precisa de dinheiro. a gente não vive de luz, né? Essa é a realidade. Ó, a É Val bom, entrou aí, Valéria Guimarães, maravilhosa, tá aí também. O pessoal tá compartilhando várias coisas aqui, ó. E eu vou responder aqui uma coisa que colocaram aqui, foi a Betânia. Betânia, em relação a patrocinado, sim, tem que consultar a sua subseção para saber. Existem estados, eu não lembro os estados aqui. Brasília deliberadamente proibiu mesmo. Brasília, Foi uma eu acho que tem, portaria. tem mais dois estados que não deixam fazer isso. Agora, aí tem uma coisa muito importante. Criar conteúdo, só criar o conteúdo. Eu falei do patrocinado para estados em que isso é possível, em cidades que isso é possível. Criar o conteúdo não necessariamente precisa do patrocinado, mas precisa de distribuir esse conteúdo. Distribuir o conteúdo é você ter uma lista de WhatsApp de transmissão com seus clientes, isso autorizado, são seus clientes, você não está pegando pessoas aleatórias, isso pode, você está gerando conteúdo para eles. Você colocar em grupos da sua cidade, grupos de Facebook, onde as pessoas discutem algo que de repente possa ter a tua persona lá dentro, você pode distribuir. Por quê? Criar o conteúdo em si, para deixar só na rede social, sem distribuir esse conteúdo,
faz com que pareça com uma galeria de quadros que ninguém vai ver. Se alguém monta uma galeria, coloca um Van Gogh na parede e não avisa para ninguém que aquele Van Gogh está ali, ninguém consegue consumir aquele conteúdo, ninguém consegue ver aquilo e aproveitar. Então fique esperto, não só em produzir o conteúdo, mas também em distribuir esse conteúdo, que é fundamental. E outra coisa, que a gente vinha falando aí, a respeito de se vender e cobrar bem. Essa semana passada, eu estava atendendo uma colega advogada numa mentoria individual e ela falou a respeito de como vender ali, né? Ela falando especificamente da dificuldade em vender quando termina de atender o cliente, vender e colocar os honorários ali e manter o valor dos honorários. E ela falou de algo que vinha com, mas tem gente que está lá fazendo barato e tudo mais. E você precisa ser inteligente e lançar a mão do que está ali, ó, vívido. Você precisa, primeiro, bater nas dores. Você precisa enaltecer o valor do trabalho que você vai fazer. Como? Colocando isso que a Letícia falou, quantas horas você vai dedicar, o tempo, a técnica, a dificuldade que aquilo tem, o custo, você precisa colocar. E quando você dá o preço para o cliente e ele vem falar, de repente, não é incomum acontecer isso, falar, mas o fulano ali da esquina está cobrando metade disso para fazer o mesmo trabalho. E aí você pode, e às vezes, muitas vezes é menos do que a tabela da OAB. E aí você pode mostrar para o teu cliente o custo de oportunidade em não contratar você. Você pode usar uma retórica, por exemplo, e dizer para ele assim, tudo bem então, você pode contratar quem está cobrando a metade, que é inferior à tabela da OAB, e aí você vai decidir entre ter o meu trabalho técnico, em ter tudo isso aqui que eu já te falei, e ter essa capacidade que eu vou te atender, que eu vou me dedicar, eu vou ter esse atendimento diferenciado contigo, e pode também, de repente, escolher colocar a tua vida na mão de alguém que nem cumpre a ética, de um advogado que não é ético. Você quer fazer isso? E eu não estou falando para ficar desmerecendo o colega, não. Eu estou falando para, em situações, caso a caso, você poder ouvir ativamente o teu cliente e perceber quais são as objeções dele. Porque quando você coloca isso, o contrato na mesa para ele assinar e dar o preço, fica quieto, espera ele trazer as objeções, porque se ele tiver alguma, ele vai trazer. E aí você precisa ter inteligência para desconstruir isso. E grande parte das vezes, a grande objeção é em relação ao preço e essa concorrência desleal, essa prostituição, né, que acabam falando da advocacia. Então, se tem um colega que está cobrando muito mais baixo, tudo bem, deixa ele lá, o problema é dele. Agora, quando o cliente está na tua frente, você pode sim desconstruir isso com inteligência e com ética, acima de tudo. Faz sentido? Total, porque agora eu gostei do que você falou, né? Se ele não tem ética para respeitar o colega, como é que ele vai respeitar o cliente? Adorei. Exatamente. Nunca tinha parado para raciocínio, nunca tinha feito. Gostei dessa colocação. E outra, o grande problema da gente é que a gente. E quem disse que o meu trabalho é o mesmo que o dele, né? Ele cobra para fazer, mas quem disse que o meu trabalho vai ser igual ao dele, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu ainda acho, assim, o pessoal fala, como é que eu capto o cliente? Por isso que eu ainda acho que a indicação é a maior captação que existe, né? É justamente um trabalho bem feito, é o que também vai te trazer outros clientes. Quando eu cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém e sempre trabalhei muito por indicação. Por quê? Porque é a referência do resultado do seu trabalho que vai trazer aquele amigo que gostou do trabalho, aquela empresa que gostou do trabalho e vai te trazer outros também. E o que acontece? Se eu entro nessa linha de prostituição de honorários, de cobrar mais barato para não perder o cliente, a gente não calcula o quanto realmente vale aquilo ali. E no meio do caminho você vai estar pagando para trabalhar. E daí sabe o que vai acontecer? Você vai pegar raiva do cliente. Porque essa é a expressão que eu uso. É horrível de dizer, mas é raiva. Vai tocar o telefone, vai tocar o WhatsApp, vai te dar aquela palpitação que você vê que é ele de novo te enchendo o saco. Por quê? Aquele que você cobrou mais barato, ele vai te exigir da mesma forma que aquele que você cobrou muito bem cobrado. Então, assim, não pense que você fazer de graça ou que você fazer barato te exime da responsabilidade ou da encheção de saco, porque ele vai te cobrar da mesma forma. Sim. E você vai lembrar disso o dia que estiver cobrando barato, o cliente vai te ligando e dizer, a professora falou isso. Sim. Não pega raiva, E nós, pega.
E nós temos 10 segundos a partir de agora. Eu já vou agradecer, o tempo voou. Gratidão a todos. Sigam a professora Letícia Vogt e a DV no comando. Beijo, galera. Gratidão. Beijo, obrigada.